Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais uma Caia Delas, programa que eu falei para vocês estreou na semana passada e hoje estamos aqui com um episódio também muito especial. Eu tô aqui com a Mariana Miller, uma escritora maravilhosa, gente, que ela já me contou aqui um pouco da história dela e eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados, tá? Antes de tudo, de apresentá-la melhor para vocês, eu quero pedir para vocês seguirem as redes sociais da Câmara Municipal de Macaé. No Instagram é @Câmara Municipal. Câmara de Macaé, desculpe, no Facebook e nas outras redes sociais também. E não esquece de compartilhar também esse programa com seus amigos para que venha conhecer um pouco mais do nosso trabalho e também da Mariana. Tá, Mariana, quero te agradecer, obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui conosco, para apresentar esse trabalho belíssimo que você exerce aqui na cidade. O prazer é todo meu, assim, eu tô super feliz de estar aqui, assim, para falar de literatura, para falar das macaenses, das mulheres que nos inspiram, para falar um pouco de sensibilidade, falar das crianças, né, que acho que é sempre bom, né, quando a gente tá próximo delas, a gente cria. Enfim, o prazer é todo meu, agradeço por estar aqui. Ai, nós que agradecemos. E para começar, eu já quero que você fale quem é a Mariana Miller. Ui. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como que fez você chegar até aqui. Bom, é uma trajetória que começa, assim, oficialmente aos 15 anos. Mas desde criança, eu sempre fui uma criança que cuida de criança, e que brinca com criança, e que lê para criança, né? Que eu acho que ler para uma criança nos engrandece, né? É sempre muito bom. E aos 15 anos, eu comecei a escrever poesia. Eu acho que todo mundo que escreve poesia busca um pouco preencher o vazio que a gente tem sobre as coisas que a gente não entende do mundo, né? E aí foi um pouco nesse caminho. Eu comecei a escrever poesia e me encontrar um pouco com as histórias que eu criava, que eu botava um pouquinho de tempero no que eu já via também, né? E aí eu comecei a pensar, olha, talvez algum dia eu vá me lançar nesse mundo literário. Mas aí a minha carreira como jornalista foi tomando conta. E quando eu vi, né, a gente vai crescendo. Aí até que nasce Antônia na minha vida, né? A minha filha, que hoje está com 9 anos. E ela me dá força para eu fazer exatamente aquilo que eu queria fazer, sabe? É curioso porque Simone de Beauvoir, que é uma escritora assim muito renomada, ela fala que uma mulher não nasce mulher, torna-se, né? E eu acho que eu me tornei muito em função da maternidade, sabe? A maternidade veio com uma força para mim, para fazer, olha, você precisa fazer o que você quer fazer. E aí eu falei, olha, eu vou tentar conciliar, né? Porque afinal de contas a gente tem conta para pagar, como é que vai ser essa coisa de ser escritora e tudo mais. Só que eu fui muito bem recebida, principalmente por Macaé, né? Assim, as pessoas daqui, as crianças, os pais, assim, abraçaram muito esse primeiro livro, que se chama Um Novo Par, que é um livro que fala da questão do lixo plástico nos oceanos, né? Dessa ação do homem, que a gente nem para pensar que a gente também está contribuindo para deixar o oceano mais doente, né? E a gente aqui tem um mar maravilhoso, praias belíssimas, né? E ilhas incríveis aqui de Santana do Francês. E eu falei, olha, eu não posso não contar um pouco sobre esse mar, né? E como a gente precisa preservar esse mar. E esse livro foi me levando a vários lugares, assim. Ele abriu portas, janelas, enfim. Ele foi para todos os lugares. Ele virou passarinho, ele foi para tudo quanto é canto. Aqui eu comecei a trabalhar muito com ele na questão dos espaços acadêmicos, dos espaços de educação. Eu participei de várias feiras literárias de Macaé com esse livro. As pessoas brincam que eu sou a Mari da botinha, né? Por causa da bota do pescador José. E esse livro acabou me levando para Portugal. E foi muito bacana, foi muito bem recebida. Eu passei por várias cidades em Portugal e recebi um outro olhar sobre os mares de lá, né? Descobri o quanto eles conheciam muito o oceano, né? Porque eles vêm desde a época da expansão marítima, eles já conhecem e conhecem os mares e são ensinados nas escolas sobre isso, né? Sobre as espécies que existem, sobre os gêneros. Eu fiquei encantada com as crianças, que eu vi esse mergulho que eles deram realmente na obra. E fui para a Alemanha também, levei esse livro para brasileiros, né, que ficam carentes de literatura brasileira, que querem, quanto mais eles podem ler ou ouvir seu próprio idioma, eles querem estar perto, né? Então ele me levou assim para vários lugares. Eu fiz várias feiras literárias também no estado do Rio de Janeiro.
Uma escola em Rio das Ostras adotou o livro no dia da cidade, no aniversário da cidade, e fez um trabalho belíssimo recentemente com esse livro. E é um livro que, onde quer que eu vá, as pessoas falam dele e falam, olha, meu filho aprendeu a ler com o seu livro. Caramba! Então, assim... Como que você se sente quando uma mãe chega assim pra você e fala? Um orgulho, né? Não, é fantástico, porque a outra parte da Mari é que eu também sou professora de português e literatura. E eu sinto, assim, como se eu tivesse no lugar certo, na hora certa, e podendo dar o meu melhor e receber o meu melhor, sabe? Então, isso é muito gratificante, assim, essa doação e, ao mesmo tempo, esse reconhecimento das crianças, né? E, enfim, eu fico encantada. Esse livro realmente abriu muito o meu olhar na literatura, né? E eu acabei me jogando, né? Eu acabei me lançando aí, realmente escritora de literatura infanto-juvenil. Quando que ele foi lançado, esse livro? Em 2019. 2019. Foi E já te levou pro mundo afora. Já me levou pro mundo afora, foi isso aí. Que bom, hein? Você imaginava? Não. Quando você estava escrevendo? Acho que a gente nunca imagina, né? Ou a gente pensa assim, alguma coisa ou outra, cara, eu queria tanto. Na verdade, esse livro veio até 13 anos antes, esse livro já estava, né, mais ou menos endereçado a existir. Mas eu queria muito ainda, eu pensava muito como que eu ia dar conta desse recado sem que eu tivesse que didatizar. Ou seja, eu dar uma moral da história, porque a literatura infantil ela tem uma coisa incrível, que ela trabalha com a percepção da criança e a sensibilidade da criança. Então, eu queria ouvir muito o que a criança tinha para dizer, ao invés de eu chegar e falar assim, olha, a moral da história é isso. Então, é um livro, por exemplo, que nenhum dos personagens aqui são ruins ou bons. Eles são gente como a gente. E eles têm sentimentos como a gente e eles tomam escolhas e atitudes como a gente. Às vezes eles são, claro, eles vivenciam um pouco o que é as aventuras externas, né? Os adventos externos, que não é o que você controla, né? Se é que a gente controla alguma coisa. Mas eu queria muito que causasse uma reflexão, tanto no adulto quanto na criança. E eu ouvi dos adultos a melhor. Mas peraí, não tem moral da história? Eu falei, não, gente, não tem. Isso é fábula. Né? É porque fábula tem. Entendi. Fábula tem, a gente está acostumado, né? Ainda mais a gente que também assiste muito Disney, né? Então, e a Disney bebe muito da fonte de grandes escritores de fábulas. Então, a gente tem muito isso, assim, no final, de passar uma história, né? Mas um sentido. Esse aqui fica aberto. Eu acho que é essa oportunidade que cada um tem de interpretar. É muito legal. Eu não tinha pensado nisso, na fábula, né? Como você falou, que realmente a gente sempre remete a isso. Quem não está muito por dentro, quem é leigo no assunto, enfim, acaba não percebendo isso. E é interessante você até explicar sobre isso. Porque realmente, os adultos mesmo, você fica assim, né? Nossa, mas adulto não sabe. Adulto não sabe. Não, eu ri muito. Até foi curioso que foi um médico, né? Assim, aqui da cidade. Ele me ligou e falou... Olha, eu tô aqui lendo o seu livro e eu queria entender, assim, o que você quer dizer. Eu falei, olha, eu quero que você me diga o que você quer dizer sobre o que você leu, assim. E você deixou aberto ali a imaginação da pessoa. Porque eu acho que principalmente quando a gente trata da questão da poluição, a gente não se entende responsável por ela, né? É algo que a gente não pensa muito nas atitudes. A gente vai sem querer, né, assim, se permitindo um pouco mais de expansão da humanidade, deixando, como, por exemplo, um saquinho do sacolé na praia. E tá tudo bem, né? E a gente continua caminhando. E quando a gente vai ver, a gente tá realmente poluindo aquilo que a gente mais gosta, do lazer da gente, né? Os espaços que a gente gosta. Então, eu acho que essa oportunidade de você dizer assim, nossa, mas eu também tenho que repensar sobre o que eu faço com a minha própria roupa que eu não uso mais, né? Se eu posso reutilizar, se eu posso doar, se eu posso... Eu acho que essa é a ideia, sabe? Que a gente tem os 5 R's, né? Que a gente para pensar, reutilizar, reciclar. Tem todo esse pensamento. Mas será que a gente realmente vivencia ele, né? Então, a literatura vem para potencializar aquilo que a gente tem de melhor, né? Vamos vivenciar aquilo que a gente quer fazer de melhor, né? Exatamente. Acho que é isso. Acho que é isso. Quando você falou que foi para Portugal, né? Sim. Portugal, Alemanha. Eu fui para Portugal, fui para Alemanha. Para Portugal, fiz algumas cidades que foram Alenquer, Gaia, Lisboa,
que foram a convite da editora. Uhum. E outra a convite de escolas locais, né? Entendi. E para a Alemanha foi um trabalho com brasileiros que moravam na Alemanha. E que é curioso porque não tinham só brasileiros, não. Era isso que eu ia perguntar. Como é que tinha como é que foi o chilenas público? também. Ai, que legal. Como é isso que foi o público? Olha, se eu te mostrar as imagens, você não acredita, das crianças que nunca tinham me visto na vida, me abraçando, me beijando, fazendo carinho, coisas que eles não estão acostumados numa cultura que você não se toca muito, né? Uma cultura mais fria. Uhum. Como aquele livro abre e como as histórias, porque não foi só o livro, né? Foi a narração, que eu tenho essa roda de leitura musical. Como as histórias aproximaram aquelas crianças do afeto. Foi impressionante, assim, as imagens... Até hoje eu choro quando eu penso naquelas imagens, que eu falo, gente, elas me viram uma única vez. E uma única vez sentiram a necessidade de abraçar, de, sabe, de estar ali, de tocar, de ver, de sentir, de perceber, sabe? Então, eu acho que foi muito especial, assim, foi muito... Nossa, foi muito especial. Criança é mais sensível também, né? Eles sentem muito, eles demonstram muito, eles são sinceros. Mas cada público é um público. Então, cada público é um público. Aqui no Brasil mesmo, como você falou que você fez várias... Escolas, feiras. Sim, feiras daqui da cidade. Como que são as crianças aqui nesse comportamento com você? Então, as crianças aqui, elas se entregam, né? Assim, e é curioso porque esse livro, a faixa etária, seria para 7, 14 anos, né? Justamente para eu deixar essa coisinha aberta, 7 em 14 anos. E é um livro que todas as crianças pequenas amam de pegar a botinha, arrumar uma botinha sua e sair andando com a botinha como se fosse dela, assim, aos 3 anos de idade. Então, assim, é um livro que ele vai... Eu costumo brincar que o livro de literatura infantil, ele vai de 0 a 100 anos. Porque você sempre pode revisitar aquela história, né? E se emocionar tanto com aquela história. E é impressionante como foi assim, as crianças aqui amaram e falam e gostam do livro. Até hoje, eu tive recentemente na feira literária que teve na Escola Alfa, que a minha filha estuda, e eu leciono lá. E aí até hoje, olha, eu quero que você autografe o livro para mim, eu quero que me dedicatória, eu quero, sabe? Eu fico assim, gente, que engraçado, como que passa ano, né? E geração, os irmãos passam esse livro para outros irmãos, enfim. Ele está cumprindo o papel dele de ser reutilizado. Entendi. E você comentou aí que você leciona, né? A palavra quase que não sai da minha boca. Na Escola Alfa, eu já trabalhei lá na escola. Como que entrou isso na sua vida? Ser professora de língua portuguesa. Como é que foi nesse meio tempo, assim? Ou... Eu fiz a faculdade aqui, a Fafima, que é uma faculdade assim que praticamente formou todos os médicos, prefeitos, doutores, vereadores, todos aqui da cidade, né? Eu acho que é uma pena que a gente não a tenha mais, né? Formou muitas professoras bacanas, né? Que trazem conteúdo muito humano, né? Muito humanista. E aí eu comecei a lecionar, mas sempre muito ligada à arte, né? Sempre ligada à questão da narração de histórias, ou trabalhando literatura com teatro, né? Bom, aí comecei a dar aula de redação, dei num pré-vestibular social na UF, dei aula também em alguns cursos locais que eram para auxiliar de creche, também de língua portuguesa, na área de administração também com língua portuguesa. E aí foi indo, né? Foi se expandindo, né? Essa coisa de dar aula. E agora eu estou dando aula no 7º ano de língua portuguesa, né? Em literatura. E estou vivenciando muito essa questão da energia das crianças, né? E da necessidade das crianças de ouvirem histórias. Porque você apresentar um conteúdo na educação fragmentado é muito ruim, né? Às vezes você está ensinando uma gramática para a criança, mas se você não contextualiza, né? Se você não coloca ela para uma vida, uma realidade, ou até para a imaginação. Se você não participa disso, você repete mais do mesmo e aquele conteúdo se perde um pouco, né? Para criança, porque afinal de contas, assim, é muita coisa para a criancinha saber, né? Então, eu acho que a gente trazer de formas diferentes, como eu passo por esses espaços todos, né, da arte, né, da literatura, então eu acho que esse caminho da educação foi um caminho que deu muito certo comigo, né, como professora. Bom, meus alunos dizem que gostam de mim. Eu tenho certeza que assim, você é muito comunicativa, deve ensinar muito bem para eles. E esse foi o seu primeiro livro? Esse foi meu primeiro livro São publicado. Quantos lançados que a gente... São 4. São 4. Qual foi o segundo? Então, o segundo livro vai ser esse livro aqui, O Cão Amarelo e a Esperança. O Cão Amarelo e a Esperança, ele chega no momento de pandemia.
Um período em que a gente ficou recluso e que eu pensava da minha janela nos cachorrinhos de rua que estavam abandonados sem comida. E aquilo me incomodava, porque eu achava assim, gente, a gente está recluso, mas assim, tem uma vida lá fora ainda que existe, que foi criada pela gente, né? Porque, afinal de contas, esses cachorros só existem porque a gente domesticou o animal, né? E aí eu tinha muito isso, assim, de aí, e agora, né? E aí eu pedi para várias pessoas ração, eu fui movimentando para conseguir. Eu falei, bom, peraí, eu sei fazer também outra coisa, eu vou escrever literatura. Aí comecei a escrever esse livro. E aí esse livro é um olhar de um cão que nasce na pandemia, numa caixa de papelão, e que ele vai conhecer um mundo completamente novo, sem gente, né? E aí ele narra toda a pandemia até chegar ao final, que é a chegada da vacina, e ele é adotado por uma cientista. E essa cientista é uma cientista que eu homenageei, que ela existe, se chama Suen. Ela é brasileira, e ela é cientista da Fiocruz, e ela foi responsável por trazer a vacinação de Oxford para o Brasil e fazer as primeiras pesquisas de vacina em criança. E aí, quando eu falei com ela ao telefone, né, eu falei, olha, eu queria fazer uma homenagem, se você me permite. Nossa, eu acho que você acertou a pessoa, porque eu tenho 14 cachorros que eu adotei. Então, assim, ela tinha já essa história era para ela, né? E aí eu acho que foi isso, foi um período também, essa literatura, não tem nenhum tipo de literatura igual a essa. Assim, se você for procurar, né, você não tem uma literatura que fale da pandemia para criança. E essa é uma que fala das etapas da pandemia para criança, né? E também tem o cão amarelo. O cão amarelo é um cão de rua, né? Que é um cãozinho que toda criança, durante esse período, pediu para os pais adotarem um bichinho para ter companhia. Então, esse livro foi super bem aceito. E, curiosamente, ele foi aceito até as crianças de 14 anos, assim, né? Que eu falei, meu Deus, eu não imaginava que ia chegar. E eu fiquei impressionada, muito porque eles ficavam curiosos com as etapas da pandemia, né? Que queriam sair de casa, claro. Mas pela questão afetiva do animal, né? E o cão amarelo é um cão, a gente chama ele de caramelo, né, normalmente. Eu só coloquei o amarelo pela licença poética de criar, né? Sim. Mas é o cão caramelo, é um cão que você pode encontrar em qualquer esquina das ruas, né? Qualquer lugar tem um. E é um cãozinho difícil de ser adotado. Sim. É um cãozinho muito difícil de ser adotado. Então a gente tem essa questão de olhar, né, para isso também, né? E essa sensibilidade que você teve, assim, olhando na janela, você, né? Porque no momento de pandemia foi complicado para todo mundo, isso é inevitável. E realmente isso, ninguém olhou para os cãezinhos, ninguém tinha pensado nisso, e você teve essa ideia brilhante. Então sua cabeça ficou ali a mil, né? Trabalhando nesse momento. Hoje eu vi uma coisa muito interessante da minha filha. Hoje eu fiz uma pergunta para os meus alunos. Eu perguntei qual é o papel do poeta na sociedade. Perguntei para meus alunos, ouvi respostas lindíssimas, e eu perguntei para minha filha hoje, no carro, né? No retorno. E ela me disse assim, é aquele que vê aquilo que a gente não está vendo. E eu acho que eu me enquadro um pouco nisso, porque normalmente, assim, o meu olhar não é tão atento, talvez, ao carro para atravessar uma rua. Mas eu acho que é um pouco para o que compõe a cidade, para o cenário, para aqueles que habitam, para quem são aquelas pessoas. É muito para esse olhar. Eu acho que eu caminho muito nesse olhar. E quando você era criança, acho que isso fica uma curiosidade para todo mundo, não sei se alguém já perguntou isso para você. Você teve alguma inspiração de família, de alguém, ou você foi a primeira escritora, jornalista, alguém assim, sabe? Porque geralmente quando a gente é pequeno tem sempre alguém que a gente se inspira, num pai que fazia alguma coisa, ou numa prima, num irmão, e aí a gente veio. Ou foi de você mesmo? Eu tive um grande contador de histórias, assim, né? Eu tenho um tio que é jornalista, que ele é jornalista esportivo. E todas as noites, eu morei um bom tempo da minha fase de criança com ele, e ele me contava a mesma história sempre, a história da Claudinha, que eu até devo ele um livro, né? Eu levo um livro da Claudinha. E passou geração em geração, ele sempre contou a mesma história da Claudinha. E eu vibrava, porque ele tinha um jeito especial de contar. Porque o contador de história, o narrador de história, ele se torna único quando ele te marca, né? Quando ele tem algo que assim, nossa, aquela pessoa faz uma coisa de um jeito que ninguém faz igual. E ele tinha um jeito de fazer, que era, como ele era jornalista esportivo, ele vivia no Maracanã. E ele narrava, assim, quando a Claudinha, com seus vestidos de retalho feito pela mãe, vencia um concurso de beleza, ele narrava com uma vibração, como se fosse
um fla-flu, sabe? Ou como se fosse Flamengo e eu tô falando só Flamengo porque eu sou flamenguista, gente. Eu sou Vasco. Aí já deu ruim aqui pra gente. Não, mas é quando tem aquele estádio lotado, aquele... Sei. E ele fazia com esse som, e era um som dele, e aquilo ficou, sabe? Ecoando na sua cabeça. E eu dizia assim, quando eu for contadora de história, eu quero ter uma marca também assim, quero ter uma marca. Eu dizia na minha cabeça isso, né? Isso com quantos anos? Isso com 5, 6 anos. Caramba, Eu já tinha essa ideia de que eu queria contar histórias e queria que fosse com aquela... Porque, assim, normalmente as crianças caem muito pro teatro, para apresentar. Eu queria narrar histórias, assim, eu já queria aquilo, né? E, claro, assim, os grandes escritores, assim, né? Porque aí eu gostava muito de ler. Ler sempre... A leitura me acompanhou muito, né? Primeiro foi Clarice Lispector, que eu acho que foi, assim, uma das escritoras que até hoje é, né? Uma das escritoras mais incríveis, assim, que me deu, assim, resposta para aquilo que eu não entendia, aquilo que eu não conseguia traduzir, né? É tão forte minha relação com Clarice que eu tenho outra coisa que eu não te contei. Conta, gostamos disso. Então, quando na minha época de jornalista, quando eu atuava como jornalista no Jornal Globo, eu fui fazer uma matéria sobre a casa que a Zezé Mota mora, hoje em dia atriz, o apartamento da Clarice Lispector. E eu convidei a Beth Goulart para ir ao apartamento para fazer uma visita, porque ela estava com uma peça chamada Simplesmente Eu, que contava a história de Clarice. Eu convidei ela para ir até o apartamento para que eu pudesse contar uma história sobre o bairro do Leme. Né? Porque o bairro do Leme, grandes autores, grandes editoras estiveram por ali. E eu queria contar essa história, né? Como sempre, né? E eu convidei ela para ir ao bairro do Leme, né? O Leme de Clarice, que é essa matéria. E aí... bom, de lá eu conheci Teresa Monteiro, que é a biógrafa da Clarice, da qual eu me encantei, né? Porque, imagina, ela sabia tudo da minha autora preferida, olha que máximo. Imagina sua euforia por dentro. E foi o máximo, tá com a Zezé Mota, que é uma grande atriz, morando na casa de Clarice, com a Beth Goulart, vestida de Clarice, entrando lá, encenando. Nossa, foi uma coisa, assim, incrível. E saímos de lá e eu falei, gente, o Leme merece uma estátua de Clarice, vamos criar um movimento. Saímos de lá, criamos um abaixo-assinado, um movimento para a existência da estátua de Clarice no Leme. E aí a gente conseguiu futuramente, né, com a prefeitura. Não, a prefeitura até que muito menos, né? Mas o escultor, né, que é o pai do Gregório Goulart, do Gregório, que é outro ator, que também resolveu fazer maquetes da estátua para vender para algumas pessoas e poder subsidiar a estátua em si. Bom, resumo, hoje em dia eu tenho o meu nome escrito na placa da estátua da minha escritora preferida no bairro do Leme. Caramba. Quando for ao Leme, tá lá o meu nome, embaixo da Gente, placa. cara. Tá a Clarice com seu cachorrinho Ulisses, que é a coisa mais linda dessa estátua. E Edgar do Vivier, desculpa, é o nome do escultor. Eu tava tentando lembrar o do Vivier no final, lembrei do filho, do Gregório. Que as pessoas conhecem muito o filho, né? Mas o Edgar, né? Ele é um escultor super famoso no Brasil e fora do Brasil. E aí, assim, foi uma coisa incrível que eu falei assim, gente, como a literatura, ela tá presente na minha vida. Até quando eu faço jornalismo, ela tá presente. Até quando eu vou contar histórias, ela tá presente, né? É o meu jeito mesmo, já era esse jeito, né? A gente, no jornalismo, fala muito que a gente tem que ter transpiração e não inspiração. Que a gente tem que ser o aqui e agora, porque o fato acontece. Mas quando a gente para pensar que tudo só acontece porque alguém pensou ou sentiu, aí a coisa muda, né? Nossa, imagino como é que você não sei, sério. Foi assim, muito emocionante. Eu imagino, aí seu nomezinho tá lá, bonitinho, Mariana Miller, cara. É muito emocionante, assim. É um orgulho que você olha assim, cara, o trabalho que eu fiz foi uma coisa do momento ali também, né? Com certeza. Que você teve essa ideia ali assim na hora. Foi na hora, e foi assim, eles abraçaram a ideia na mesma hora. Vamos embora, vamos fazer junto, Mara, vamos fazer acontecer. Quer dizer, mulheres, né, se reúnem. Aliás, é até interessante essa conexão, né, com esse programa, porque fala sobre mulheres, Sim. né, e mulheres que estão para impulsionar as outras, estão para somar com outras, né. Eu acho que a gente, enquanto mulher, cada vez mais a gente está se entendendo como uma aldeia, né. Sim. Está se percebendo como uma aldeia. E a gente tem um histórico no Rio de Janeiro que é um déficit de estátuas femininas. E escritoras femininas, por exemplo, né? A gente só tinha Raquel de Queiroz, eu acho, não sei se está no Rio, não sei nem onde que está, mas eu só sei que a gente não tinha escritora, mulher no Rio. E assim, não tinha uma estátua. Então,
como é que a gente vai contar para as crianças histórias de mulheres que chegam lá? Se a gente não tem representações. Entendi, perfeito. Boa Até colocação. bom pra gente pensar aqui em Macaé também, né? Já botar uma Mariana Miller. Não, mas eu acho que tem outras grandes escritoras e tem outras mulheres também, assim, fantásticas que fazem e acontecem na cidade, né? Você tem alguma inspiração de alguém da cidade nesse seu trabalho? Então, de literatura, assim, na cidade, eu tenho a Margarida, que é uma professora também de educação e é uma pessoa incrível que faz um trabalho como narradora de histórias. Eu tenho a Ivânia Ribeiro, que foi minha professora de latim, que é uma pessoa incrível aqui em Macaé. Ela também tem um histórico, porque ela foi a primeira vereadora negra da cidade. Então, ela também tem esse histórico. E assim, eu acho que tantas outras que estão sempre, a própria Lúcia, que é a proprietária do Alfa, está sempre abrindo caminhos e apresentando coisas diferentes para a gente, né? Eu acho que a cidade é carregada de mulheres muito pioneiras, muito interessantes, muito diferentes, que estão a fim de somar. Eu percebo muito isso em Macaé, sabe? Eu me sinto tão macaense que eu resolvi realmente escolher Macaé para todo sempre. Você não é daqui? Não, assim, eu sou nascida no Rio de Janeiro, mas assim, Macaé sempre me abraçou. Eu joguei vôlei aqui pela cidade na minha adolescência, então eu tenho sempre Tem uma estrada em Macaé, então Macaé te abraçou, você abraçou Macaé. Foi muito isso, foi muito por esse caminho. Legal. E uma inspiração, assim... de literatura infanto-juvenil, de repente? Isso, assim. A gente tem, por exemplo, assim, do que eu senti, né, de quando eu comecei a ler Ruth Rocha, que é Ana Maria Machado, que eu sou fascinada. Mas aqui na região, né? Aqui eu falo que é região, a gente abraça essa região dos lagos todas aqui, né? Aqui na região a gente tem a Rosiane Murray, que é uma poetisa fantástica, que ama as crianças e que recentemente passou por uma situação super, assim, avassaladora, né, assim, e que a gente não tem nem como culpar o animal, né, porque aquilo foi uma negligência com aquele animal, né, foi maus tratos com o animal. E ela entende, assim, como uma pessoa muito sensível que ela também entende isso, né? Assim, que a gente tem que realmente punir os culpados. E é uma referência aqui, né? Uma referência na nossa região, assim, é uma referência nacional e internacional na nossa região, assim. Então, eu fico olhando, a gente tem muitas pessoas inspiradoras. Aqui em Macaé, por exemplo, tem muitas escritoras de literatura infantil também. Tem, por exemplo, Flávia Vasconcelos tem livros maravilhosos, que é uma jornalista que também tem livros bem incríveis, assim, aqui. A gente fez recentemente o Entartecer, que foi um evento de literatura também na Casa IP, que é um espaço literário. E ali eu fiquei encantada, porque eu descobri muitas pessoas, entendeu, que escrevem. A própria outra professora daqui também, que é professora de matemática, mas escreve poesia como ninguém, que é a Bernadette Mara. Enfim, várias pessoas que a gente às vezes olha e fala assim, nossa, eu não sabia que você escrevia. Eu publiquei já um livro, eu publiquei outro livro. Porque é um caminho muito árduo esse aqui. Né? É um caminho que a gente tem... O Brasil é um país que não lê, né? Eu ia perguntar, acho que até complementa isso que você vai falar, se você acha que é difícil a valorização do trabalho de vocês hoje em dia, porque hoje em dia é muita internet, né? Tudo muito tecnológico. Então, a gente já não tinha muito essa questão de ler. Hoje em dia deve estar muito pior. A gente enfrenta um cenário muito preocupante, assim, né? Assim, principalmente entre os jovens, né? As crianças, os pais ainda incentivam o objeto livro, né? O tocar, o sentar num espaço, ter o tempo, né? E sair da tela. Isso dentro do meu espaço, né? Sim. Do que eu convivi. Mas eu sei que na realidade também não é assim, né? A gente dá a nova chupeta para a criança, que é o tablet, que é o celular, né? É a nova chupeta, é a geração da chupeta digital. Então a gente percebe que as crianças se afastam desse momento de introspecção, né? E de folhear, e de olhar com calma, de perceber. E também dos jovens, que cada vez mais se interessam menos por ler e muito por games e por outro caminho, né? E aí, quando você faz um livro físico, por exemplo, um livro físico, ele é caro porque a tinta, ela vem de fora do país, né? E
E livro colorido é mais caro ainda. Sim, E para além disso, as pessoas elas compram, mas muitas vezes não leem. Então não passam adiante aquela história. Então não é uma coisa que você compra e que você vai falar assim, lá na rede social, os influencers vão dizer assim, olha, eu comprei, eu testei, foi ótimo. Não, não vai ser assim. Difícil. Muitas vezes a gente compra o livro para agradar o conhecido e bota lá, né, no cantinho. Sim. E não passa, e não faz girar, né? Aquilo que... Até porque não mergulhou na obra, até porque não parou e não teve tempo para isso, né? Eu acho que a gente está numa época, numa era em que a gente tá se esquecendo das pausas, que são importantes. São muito importantes. Fala um pouco para mim do prêmio literário que você ganhou. Conta isso. Sim, recentemente, que é o livro que eu vou lançar, né, em maio agora, que chama Ursopia. Então, já tem um spoiler aí pra gente. Eu já tenho um spoiler desse livro, que é assim... Esse livro foi muito interessante. Eu tinha esse livro... Quando eu escrevi esse livro, e eu li esse livro para as pessoas, também por parte de observação. Esse livro nasce de uma observação minha, em Berlim, num zoológico, observando um urso polar. Completamente fora daquele lugar, coitado, vivendo ali... E eu começo a me questionar um pouco sobre os espaços em que a gente tem de zoológico, como é o zoológico. Por mais arrumado que seja, por mais... Os animais são presos, né? Então, privados da sua liberdade. Então, eu resolvi escrever esse livro Ursopia, inspirado nesse urso polar de lá, né? E ficou guardado, né? E fica tudo guardado, né? A gente escreve, mas fica tudo guardado. Até que apareceu um prêmio literário da Câmara do Livro, no Rio Grande do Sul, e era para eu transformar em microconto, né? Transformar não, na verdade, para eu criar um microconto. E eu peguei e falei, essa é uma história muito boa. Vou fazer um microconto disso. E aí fiz o microconto, que é essa amizade entre um urso e um besouro. E aí fiz esse microconto e fui embora para a vida, né? Botei o prêmio lá, lancei para o universo e fui embora. E aí eu recebo uma mensagem de uma amiga minha que fala assim para mim, Mari, você ganhou um prêmio literário. Tá na página do concurso. Aí eu falei, oi? Eu falei, sério? Tinham 1.500 inscritos e você ganhou um prêmio literário, tá na página do concurso. Eu falei, tô acreditando, eu tô falando sério, você ganhou um prêmio literário. E foi num momento em que eu achei que eu devia dar uma pausa na literatura. Porque é muito esforço você lançar um livro, você se movimentar para isso, né? A renda realmente não é uma renda tão significativa. Então, fiquei assim um pouco... Eu tava assim, acho que eu vou dar uma pausa. E aí veio esse prêmio, para ser agraciada por esse prêmio, e eu falar assim, nossa, que máximo! Eu tô no lugar certo, na hora certa de novo. Aí me funcionou. E aí enfim, eu encontrei com uma professora minha de dança, que é de Búzios, e ela falou, eu também escrevo e ilustro livros. Aí eu conheci os livros dela, falei, nossa, que sensibilidade, que não sei o quê. Aí eu falei, dá uma lida nesse aqui, o que você acha? Ela, eu quero ilustrar. Aí eu falei, óbvio, tá tudo casando com o universo. Tudo conspirando ao favor. Porque normalmente esses dois livros aqui, o Padrão, né, que foi o que fez as ilustrações. O Marcelo Padrão, ele é um cartunista do jornal o Diário de Santos, e ele, que é até curioso, porque foi assim, para ele foi uma estreia também como ilustrador, porque ele estava acostumado a fazer cartoon, fazer sátiras, e para ele foi bem diferente fazer. E aí assim, eu acabei, enfim, mergulhando nesse universo cada vez mais. E aí, toda vez que a gente também acha que vai dar uma pausa das coisas, outras coisas boas acontecem com a gente. Bom, mais uma coisa boa aconteceu comigo aqui em Macaé. Eu passei em primeiro lugar no mestrado da UFRJ, no PEN. Caramba! Com um projeto, né? Com um projeto que vai falar sobre os micro-organismos que vivem no Recife de Corais, para promover letramento, a partir da construção de um livro literário. A partir da construção de uma obra, né, paradidática, que eu trago um pouco da conscientização de algo que a gente nunca tinha ouvido falar muito, né, que é a questão dos micro-organismos no Recife de Coral, o branqueamento, né. Aqui a gente não tem Recife de Coral, mas a gente tem ambientes recifais. Então, eu quis fazer essa conexão, né, foi super legal. E aí eu falei, tá aí de novo a literatura de novo, me levando de novo para o mesmo lugar de novo, assim. Caramba. Por mais que eu tente, são só palavras que me habitam, não tem jeito. Eu queria tirar uma dúvida com você. A cabeça não para? Não. Tudo vira história? Tudo assim, você tá
dormindo, você acorda com alguma ideia, enfim, tá? É uma inspiração. Eu acho Não que, para. eu acho que sim. Você falou agora uma coisa que eu conversei muito com algumas crianças, como é que elas se autorregulam quando elas estão estressadas. E eu brinco que, assim, eu me autorregulo escrevendo. E aí eu agora, graças a Deus, tenho um telefone também, né? Pra poder ficar gravando, né? Gravando as coisas que eu Você penso. faz isso? Gravo, Você eu não esquece, escrevo. né? Eu tenho aqueles caderninhos também, milhões de caderninhos. Gravo, escrevo, faço tudo isso. Tem tudo isso na minha manga ainda E aí, às vezes eu me embolo um pouco, porque são muitas histórias, entendeu? Assim, são muitas histórias. Mas eu acho que, assim, mais do que você ter histórias, é você saber ouvir histórias. Eu passei a ministrar alguns cursos de contador de história, de narrador de história aqui em Macaé para educadores, enfim, para pais. E aí eu ouvi tantas histórias, todo mundo tem isso, né? É que a gente adormece a criança que existe na gente, né? A gente cria uma casca de responsabilidade que a gente adormece aquilo que parece tão ilusório e que é bom, sabe? A gente não dá asas à nossa imaginação, né? E principalmente porque o dia a dia é corrido, ainda mais sendo mulher, né? O papel da mulher na sociedade, ele é múltiplo. Então, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu continuo trabalhando como jornalista, eu continuo trabalhando como educadora, eu continuo escrevendo livros, né? Eu não paro. Então, assim, sendo mãe, lavando louça em casa. Fazendo tudo. Ao som de um bom samba, que eu adoro samba. E aí, assim, a gente continua ainda vivenciando 1000 coisas. Então, que hora que a gente vai dar asas à nossa imaginação? Mas eu acho que se vocês começarem a ler também para criança, né? Vai um incentivo aí vai vendo, vai criando, vai um incentivo aí, vai né? um incentivo para todas as mulheres, né? Que a gente não perca a menina que existe entre nós, que a gente possa compartilhar essas histórias, né? Perfeito. Ó, deixa eu mostrar aqui. Mostra aqui o meu diretor, o livro maravilhoso. Tá dando para ver? Gente, perfeito, maravilhoso. Esse aqui já é meu, tá? Meu não, da minha filha. Minha filha tem 10 anos, ela ama ler, tá? Olha que massa. E eu acho isso o máximo. Porque na época, eu gostava muito de ler, mas eu perdi muito, sabe? Os anos foram passando, fui ficando mais velha, eu fui perdendo isso, sabe? E quando eu vejo que ela gosta de ler, eu fico, que bom que ela gosta de ler. E ela tem celular, ela tem tablet, mas ela para ler. Ela sempre traz um livro da escola. Ah, a professora deixou trazer, a tia deixou trazer. Então, eu tenho certeza que ela vai amar os livros, porque ela ama. Olha que lindo esse aqui, gente. Capa dura, maravilhoso. E eu quero muito que você, agora que a gente já está quase encerrando, deixe um recado aí para essa juventude, enfim, para as crianças. Sim, eu acho que é o que eu falo, a boa literatura, assim, ela vai de 0 a 100, né? Então, eu acho que toda vez que você se sentir um pouco inseguro em relação ao mundo, indeciso, a gente ora procura pela religião, né? Para nos acalmar, para nos confortar. E ora pode procurar pelos livros, porque eles também nos confortam. À medida em que você vai ler um livro de literatura infantil, infanto-juvenil, ou até um livro, né, de literatura, você ganha a oportunidade de repensar em soluções da vida. Ele leva você a pensar, porque um livro ele vai criar soluções para aquele enredo. Então, isso te ajuda, né? Isso traz para a tua realidade também resoluções de problemas. Então, o livro ele traz a oportunidade de você falar assim, nossa, talvez eu tenha que resolver de uma outra forma, tem que ter um outro olhar. Acho que é isso. Tem um outro olhar. Olha, muito obrigada, tá? Obrigada por ter vindo, ter aceitado o convite. Fala sua arroba aqui na câmera, o pessoal acompanhar o seu trabalho. Arroba Mariana Miller. Arroba Mari Miller Samor. A pessoa não sabe. É porque eu também tenho um site que é www.marifazdeconta.com.br e o meu canal no YouTube, que eu disponibilizo as minhas histórias narradas. Então, para que os pais que às vezes querem deixar no tablet, no telefone, também pode ouvir histórias. Nossa, muito legal. E que é o Mari Faz de Conta, o meu canal, Mari Faz de Conta. Na rede social é arroba Mari Miller Samor. Na rede social, que é o meu nome, só que com Mari. E o projeto, né, que é essa roda de leitura Mari Faz de Conta, aí você vai encontrar no canal
no YouTube, Mari Faz de Conta, e no meu site, www.mariofazdeconta.com.br. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, tá? Então acessem, gente, para vocês conhecerem mais o trabalho da Mariana, para os seus filhos também. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Eu já tô aqui encantada, quero que você volte pra gente poder conversar mais, porque tem muita coisa, né? Pra gente falar, tem né? muita E coisa. 1 hora, gente, é pouquinho, então acessa lá as redes sociais da Mariana, acompanha um pouco do trabalho dela e depois vem aqui pra gente, que ela vai voltar, com certeza, se ela aceitar o convite, Sim, pra estar claro. aqui pra gente conversar mais um pouco. Um espaço em que a gente pode falar, sendo mulher, falar de literatura, é maravilhoso, né? Que oportunidade incrível que a gente está tendo aqui em Macaé, né? É verdade. Muito é verdade, bom. muito bom. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau. Obrigada.